Vamos abrir, irmãos, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos estar falando sobre um tema, tão importante para nós, que é a questão da fé, da nossa fé. Verso 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela os antigos alcançaram testemunho. E o versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre a importância da fé. Nós somos salvos pela fé, diz a palavra, e pela fé somente. E nós vivemos pela fé. O justo viverá da fé. A fé é essa confiança absoluta, única no Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, essa confiança que se apega à verdade da palavra. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa fé é um dom de Deus. Nós temos essa fé como resultado de um milagre divino. E essa fé, então, é algo sobrenatural, é algo maravilhoso. É muito importante, nós vivemos pela fé. O autor de Hebreus fala aqui no verso 8, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que a gente se aproxime de Deus crendo que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Então é fundamental a fé. E existem, irmãos, níveis de fé. Todos os crentes têm fé, mas existe a fé fraca e existe a fé forte. A Bíblia fala sobre isso. Dos enfermos na fé, os fracos na fé e dos fortes na fé. Então a fé é algo que você pode ter em pouca medida ou em grande medida. E isso é importante porque a medida da nossa fé é que vai alimentar a nossa alma, vai alegrar o nosso coração, vai nos fazer vencer, ser vitoriosos nas tribulações e vai nos tornar úteis para o reino de Deus. Um homem e uma mulher de grande fé pode ser grandemente usada pelo Senhor. Agora, aqueles que têm pouca fé mal conseguem sobreviver em sua vida cristã. Então é necessário que a gente alimente a nossa fé, e era justamente essa fé que estava faltando aos hebreus. Sempre que a gente lê uma carta no Novo Testamento, a gente tem que prestar atenção nos destinatários, não está escrito à toa aquilo ali. Aos coríntios, ou aos filipenses, aos efésios, vai depender muito a quem a carta é escrita para que você saiba o tema principal. Hebreus, como vocês sabem, é sinônimo de judeus. Então, os hebreus eram aqueles judeus que habitavam na Palestina e que haviam crido no Senhor, mas estavam passando diversos sofrimentos. Sofrimento lembra 2023, né, irmão? Eles estavam passando bastante sofrimentos e provas e dificuldades, e essas dificuldades estavam diminuindo a sua fé. Eles estavam chegando a ponto de abandonar a fé. Alguns hebreus estavam voltando ao judaísmo e deixando o Messias de Israel. Então o autor de Hebreus, ele escreve, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, para muitos antigos é o apóstolo Paulo. Mas nos tempos modernos as pessoas meio que deixaram assim, sem
sem autor. Mas o apóstolo escreve para alertar aquelas pessoas de que se elas deixassem Jesus e voltassem ao Velho Testamento, à Velha Aliança, elas pereceriam. E aí ele escreve todo um capítulo sobre esse assunto, que era justamente o ponto fraco deles. Então ele está exortando eles e a nós a termos fé e a procurarmos aumentar a nossa fé. E ele dá o segredo da fé. A fé acredita que Deus é real, e a fé acredita que buscar a Deus vale a pena. É o que diz o versículo 6. A fé é a prova das coisas que não existem. Por ela nós sabemos que Deus criou o mundo pela sua palavra. Então, meus irmãos, o que o autor ele faz? Ele coloca alguns exemplos de homens e mulheres que tiveram fé e prevaleceram. E o interessante é que a gente sempre tem esse pensamento arraigado dentro da gente, que se a gente serve o Senhor, vai dar tudo certo. Se a gente serve o Senhor, vai ser um mar de rosas. E a gente é cego, porque a Bíblia mostra, cada herói da fé, ele passou grandes dificuldades. Não tem um servo de Deus, uma serva de Deus na Bíblia, que não tenha passado dificuldades. Mas venceram pela fé. Então, irmãos, nós temos que olhar para essas pessoas e dizer assim: eu preciso ter uma fé assim. Então, que nós tenhamos uma fé, por exemplo, como a fé de Abel. No verso 4 fala que pela fé, movido pela confiança no seu Deus, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, Abel, ele teve uma fé que ele prestou um culto, ele ofereceu a Deus uma oferta que agradou a Deus. Ele deu o seu culto de todo o seu coração, com uma vida que correspondia ao seu culto, uma vida, como diz aqui, que Deus disse que ele era justo. Ele ofertou a Deus um animal em sacrifício pela fé, e diz o texto que ele foi declarado por Deus como justo, e que, por incrível que pareça, depois de morto, ele ainda fala. Quer dizer, Abel, a sua fé, a sua mensagem, mesmo depois que ele partiu dessa terra, continua falando às pessoas que estão nesse mundo. E o que se falou de Abel pode se falar de todos esses heróis da fé, pode se falar de todos os homens e mulheres de Deus que serviram com fidelidade ao Senhor no passado. Eles morrem, mas fica o legado. Eu, por exemplo, leio, a maior parte dos autores que eu leio, dos meus amigos que eu leio, estão mortos há séculos. A maior parte dos livros que eu leio, os autores já partiram há séculos, mas mesmo mortos, ainda falam, porque confiaram em Deus, e no caso de Abel aqui, ofereceu uma adoração verdadeira, com uma vida verdadeira no altar do Senhor. Que maravilha! Como seria bom se a gente vivesse nessa terra e morresse, e as pessoas pudessem dizer assim: poxa, fulano não está entre nós mais, ele partiu, mas que exemplo ele deu para a gente. Eu me lembro do irmão diácono Antônio Mariano, que já está na glória. Ele sempre comentava comigo sobre um tal de irmão Fábio. Ele sempre falava: o irmão Fábio, ele foi uma bênção. O irmão Fábio, eu nem sabia, não é o Fábio que a gente conhece da nossa geração, é um anterior. E ele falava dele, quer dizer, aquele homem já tinha morrido, mas falava para o nosso irmão diácono Antônio Mariano. E eu sei que quem lembra do nosso irmão diácono Antônio Mariano, do nosso irmão Rogério e tantos outros irmãos, ainda se lembram. Eles estão mortos, mas ainda falam conosco a respeito de suas vidas. Coisa maravilhosa. Quem tem fé, Deus usa,
e a vida dela, o seu testemunho não termina quando ela sai dessa terra, mas continua para a glória de Deus. Temos essa fé de Abel, que diferente de Caim, tinha uma vida correta diante de Deus e ofereceu uma adoração que agradou a Deus. E como o próximo homem de Deus aqui, o testemunho dele foi que ele também agradou a Deus. Que nós possamos ter a fé, irmão, por exemplo, de Enoque, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado, isso é, foi arrebatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o arrebatara, visto como antes do seu arrebatamento, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Irmãos, Enoque confiava tanto em Deus, que ele andava com Deus. Essa expressão é maravilhosa, fala sobre Enoque andar com Deus e Noé andar com Deus também. O que é andar com Deus, né? Você anda com Deus? Andar com Deus é um desafio, é um estilo de vida, é estar sempre em comunhão com Deus, é viver diariamente, como disse Davi, pondo o Senhor diante dos seus olhos, é viver de acordo com a vontade de Deus, viver sempre em espírito de oração, sempre vendo o invisível, como foi com Moisés. Enoque andou com Deus. E o que aconteceu com ele só aconteceu com uma outra pessoa na história, Elias. Ele foi arrebatado, gente. Deus o levou vivo. Ele não viu a morte. Aquele que crê no Senhor, o próprio Senhor disse, não verá a morte. Enoque não viu nem sequer a morte física. O crente não verá a morte espiritual, nem a morte eterna. Ele vence a morte. Aqui diz que Enoque foi arrebatado porque ele alcançou o testemunho de que ele agradara a Deus. Deus tinha prazer em Enoque. E alguns autores dizem, como que Deus dissesse assim, eu tenho tanto prazer em você, Enoque, que eu não vou deixar você ficar aí como os outros. Vem para mim logo. E ele foi levado com 365 anos, o que na nossa época é uma eternidade, mas na época de Enoque ele foi jovem, porque se vivia até 900 e tantos anos. Ele foi com 1/3 da idade média da sua época. O Senhor o levou, porque ele agradou a Deus, porque ele andou com Deus. No capítulo 5 de Gênesis, quando você lê, é um verdadeiro obituário, é como aqueles jornais antigos que tem aquela lista de gente falecida. Fulano nasceu, morreu, teve filhos e morreu, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. É o capítulo que mostra que o salário do pecado é a morte. Então fulano morreu, mas quando chega lá Enoque no meio, esse não morreu, foi levado aos céus, vivo, porque acreditava no seu Deus, experimentou um dos maiores milagres que existiu na Bíblia, na sua vida. Que possamos ter essa fé de Enoque, para andar com Deus, para procurar realmente agradar a Deus. Mas o outro caso, versículo 7, que nós possamos ter a fé de Noé. Noé, então, irmãos, parece um pouco conosco, porque ele viveu numa geração corrompida e perversa, terrível. Como eu falei num dos áudios que eu mandei, Noé viveu numa geração muito perversa, mas assim mesmo ele foi justo e serviu a Deus. Não se deixou levar pelo exemplo dos outros, mas realmente buscou o Senhor. Veja o verso 7, fala que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua alma preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja, Noé foi avisado por Deus, divinamente avisado, das coisas que ele ainda não via. E ele, diz o texto, que ele temeu quando Deus falou com ele, e para salvar sua família, ele preparou a arca, obedeceu a Deus.
Dizem os estudiosos que ele teria levado 120 anos, é uma ideia, para construir aquela arca. Olha o trabalho que ele teve. Era o tamanho de um transatlântico, num tempo daquele. Ele fez de madeira. Muitos anos fazendo aquela arca, porque ele acreditou na palavra de Deus. Porque ele acreditou que aquilo que ele não via ia acontecer. Irmãos, nós estamos na mesma situação. Nós temos uma promessa de algo que ninguém viu ainda, o retorno de Jesus Cristo. Aos olhos humanos você não vê nada, está aí tudo no lugar, tudo normal, mas um dia o Senhor voltará. E isso é uma promessa que a gente não vê com os olhos, é uma promessa que a gente tem que se apossar dela pela fé, como Noé. Porque quando Deus falou com Noé, a gente não sabe exatamente como ele se comunicou, mas quando ele falou com Noé, Noé acreditou em Deus. Noé acreditou, Deus está falando comigo, Deus é digno de confiança, e Ele está falando que vai destruir o mundo, e Ele está falando que eu só vou ser salvo se eu preparar essa arca, e assim eu vou fazer para salvar a minha família. Irmãos, para salvar nossa família, nós temos que viver pela fé em Deus. Nós temos que viver uma vida de obediência a Deus, adorando o Senhor e reverenciando a sua palavra. Dessa forma, Deus pode nos usar como instrumentos para salvar a nossa casa. O dilúvio vem aí, só que não é mais água não, vai ser fogo, vai ser um incêndio das proporções do planeta. Jesus virá novamente, e nós precisamos acreditar na revelação divina e nos preparar, e buscar preparar nossa família, porque Ele virá. Aí você vê como é que a fé funciona. Se você tem uma grande fé, você espera Jesus para qualquer momento. Pode vir até hoje. Mas se você tem uma pequena fé, você nem lembra que Jesus vai voltar. Você não vive aquela vida de vigilância que o Senhor mandou que a gente vivesse. Você vive de forma distraída, irreverente. E quando Jesus vier, Ele disse, você vai ser pego como por um laço. Você vai ser surpreendido. E não vai ser bom. Então que tenhamos a fé de Noé. Já pensou nessa fé de Noé? Graças a essa fé de Noé, nós somos salvos, nós vamos para o céu. Porque Noé nos salvou? Gente, se Noé não faz a arca, toda a humanidade morreria. A gente nunca teria nascido. Jesus nunca teria vindo ao mundo. Não haveria céu para os homens. Você vê a história, na história, no drama da redenção, como Deus usa instrumentos. E a gente não percebe, mas Noé foi fundamental. Deus o escolheu. Diz que o texto que ele achou graça diante do Senhor. Deus o escolheu, Deus o preparou como instrumento da salvação da sua geração. Graças a Noé, a história humana continuou. Que nós possamos ter essa fé de Noé, irmãos, que nós possamos ter também essa fé de Abraão. E Abraão tem pelo menos 3 casos que mostram uma fé extraordinária. Mas no verso 8 fala assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Nós precisamos ter uma fé tal na qual o Senhor fala pela sua palavra aquilo que a gente nem sabe ainda, mas a gente segue Ele. Já pensou Deus chegar para você e falar, olha só, sai da tua casa, da tua família e vai em direção, por exemplo, ao Nordeste. Vai em direção à América Latina. Mas para onde, Senhor? Por enquanto eu não vou dizer para onde. Vai. E ele foi, sem saber para onde ia. Mas ele sabia que estava sendo guiado por um Deus bondoso e fiel. Então eu vou. Deus não me disse para onde, mas eu vou.
E no verso 9 diz assim: pela fé ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui fala que os patriarcas eles habitaram como peregrinos na terra. Eles moravam em tendas, não em casas. Tendas, quem habita em tendas são nômades, aquelas pessoas que ficam para lá e para cá. Então Abraão ficou rodeando a terra prometida sem ter um palmo de terra. Primeira vez que ele compra alguma terra foi para sepultar sua esposa, Sara. Não tinha terra nenhuma, mas ele ficava ali nas tendas. Ele tinha um grande grupo com ele, centenas de pessoas ele liderava, não era um ou outro, muita gente. Ele sustentava aquele pessoal todo, liderava todos eles, andando para lá e para cá, não tendo residência fixa, mas sabendo que ele era um peregrino nessa terra e que havia uma casa melhor. Olha o verso 10. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Então ele vivia consciente que essa terra é passageira, que esse mundo, que a nossa vida, ela vai embora, mas que a nossa pátria celestial, a nossa morada celestial é eterna. O que nós temos aqui vai embora, o que nós temos lá dura para sempre. E ele vivia assim, não se apegando. Ele era rico. Muita gente fala da riqueza de Abraão. Oh, venha ser rico como Abraão. Ele era rico, mas vivia como se fosse pobre. Ele não se apegava a bens. Ele vivia uma vida simples. E uma vida de adoração, irmãos. Ele vivia. Pela fé, obedeceu a Deus, indo para onde não sabia, e viveu na terra prometida, não como proprietário da terra, mas como um peregrino nela. No verso 11, nós vemos agora uma mulher de fé. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara também teve confiança em Deus. Vocês se lembram que no início ela riu. Ela riu de Deus. Ela mentiu para Deus. Quando Deus falou, você riu? Ela, não ri não. Eu sei que você riu. Deus tinha visitado Abraão e Sara estava lá. Deus avisou que ela ia ter um filho, já ela tendo 90 anos. Ela riu no princípio. Mas Deus a corrigiu, ela confiou em Deus e deu à luz Isaque. Que possamos, cada um de nós também ser como Sara, acreditar. Olha o final do verso 11. Ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Olha o segredo da fé. O segredo da fé não está na fé. O segredo da nossa fé não está em nós. O segredo da fé é em olhar para Deus e considerar Ele como fiel. Aquele que cumpre a sua palavra, aquele que não mente, aquele que realmente faz aquilo que ele diz. Voltando a Abraão, versículo 17, diz que pela fé ele ofereceu a Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Grande foi a fé de Abraão, até Deus falou que a fé dele havia sido extraordinária, porque foi dada a ele uma missão considerada talvez a missão mais difícil para uma vida de um ser humano comum e pecador nessa terra. Pega o teu único filho e sacrifica ele no monte. E por incrível que pareça, Abraão obedeceu, foi até o monte, amarrou Isaque, pegou a faca e ia matar Isaque, porque ele acreditava, como nós vimos no verso 18, que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Abraão acreditou em ressurreição quando essa palavra nunca tinha sido pronunciada por ninguém.
quando nunca tinha havido qualquer ressurreição. Ele simplesmente raciocinou. Deus falou que através de Isaque haverá grandes nações, e Deus mandou eu matar Isaque. Então eu vou matar meu filho e Deus vai ressuscitá-lo. E o autor de Hebreus fala que em figura, isso é, simbolicamente, ele recobrou Isaque, porque na cabeça dele ele matou Isaque, e Deus deu Isaque de volta para ele. Então, simbolicamente, é como se Isaque tivesse realmente morrido e ele tivesse recebido Isaque de volta. Irmãos, essa é uma fé importantíssima, porque é aquela fé que abre mão daquilo que lhe é mais precioso. Existe um grande problema com o ser humano chamado idolatria. O ser humano idolatra cônjuge, idolatra filhos, idolatra família. Isaque era a grande alegria do papai. Você vê um pouco antes dessa passagem que Abraão fez uma grande festa, um banquete para Isaque quando ele desmamou. Quer dizer, o afeto de Abraão estava naquele filho. Parecia que aquele filho já era tudo para Isaque, e Deus fala, pega Isaque, que é tão importante para você, oferece para mim. Quer dizer, era um teste, era uma prova. Quem é mais importante na sua vida, Isaque? Eu ou seu filho que eu lhe dei? E ele é o Senhor. E ia sacrificar seu filho. Uma coisa impressionante que ensina para a gente que a gente deve priorizar e amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, acima mesmo daquela própria pessoa que nós amamos tanto. O Senhor Jesus entendeu isso e ensinou várias vezes. Olha, quem quiser me seguir precisa aborrecer se for necessário e rejeitar se for necessário esposa, filhos, pais, toda a sua família e a si mesmo e me seguir. E é assim com todo cristão verdadeiro. Que nós sejamos como Abraão, irmãos, que nós tenhamos uma fé, por exemplo, como dos pais de Moisés, diz o verso 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Quer dizer, na época Faraó falou que todo filho homem tinha que morrer. Eles esconderam Moisés, não temeram o rei, e por isso Moisés chegou a crescer e ser o que ele era. Que nós possamos, irmãos, temer não o mandamento do rei, mas temer o mandamento do Senhor nosso Deus. Os reis inventam mandamentos para nos afastar do nosso Deus, mas que nós possamos crer nele. No verso 24 fala, irmãos, da fé de Moisés. Pela fé Moisés, sendo já grande, sendo adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser talvez o próximo Faraó, ou pelo menos alguém muito chegado ao Faraó. Ele recusou ser um príncipe no Egito. Por quê? O verso 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Já falei sobre isso diversas vezes na minha vida. Moisés fez uma escolha extraordinária, que aparentemente para o mundo foi uma escolha tola, mas ele largou as riquezas do Egito, a fama do Egito, um futuro cargo de Faraó, para ser maltratado e afligido com o povo de Deus, porque pela fé ele entendeu que era mais importante servir a Deus e sofrer junto com Cristo, a vergonha que fosse, do que ser exaltado no Egito. Hoje em dia, meus irmãos, em praticamente todos os lugares desse planeta, as pessoas sabem quem é Moisés. Mas pergunta para as pessoas quem foi o Faraó da época de Moisés. Alguém sabe? Nem eu. Ninguém sabe o nome do Faraó
cujo exército foi destruído lá no Mar Vermelho. Ninguém sabe o nome daquele faraó, mas todo mundo sabe quem é Moisés. Então, se Moisés tivesse aceitado ser faraó, o nome dele seria apagado da história, mas como ele aceitou ser um servo fiel de Deus, o nome dele foi escrito na história para sempre, e ele entendeu isso. O verso 26 no final fala que ele tinha em vista a recompensa. Justamente, ele calculou tudo e falou: não, vale a pena servir a Jeová. Vale a pena renunciar a tudo, a conforto, aos prazeres do pecado, a uma futura promoção, a um reinado, para ser recompensado pelo Senhor. Em Hebreus 11:6, o autor não falou que a gente precisa acreditar que Deus recompensa quem o busca? Moisés acreditou nisso. Deus me recompensará. E assim foi. E ele deixou. Irmão, quanta gente hoje tem deixado de servir a Deus por causa de pecado? Mulheres têm deixado de servir a Deus por causa de homens. Homens têm deixado de servir a Deus por causa de mulheres. Mulheres têm deixado de servir a Deus por causa de mulheres. Homens têm deixado de servir a Deus por causa de homens. A recompensa celestial não se compara aos prazeres terrenos. Vale a pena abrir mão do pecado, do prazer pecaminoso, para servir o Senhor. Que nós possamos ter a fé de Moisés. Continuando aqui, verso 27, pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele tinha um grande faraó na frente dele, poderoso, o homem mais poderoso da terra, o seu exército, todos aqueles homens, aquelas autoridades, ele podia ver todos aqueles homens, mas pela fé, ele via aquele que ninguém via, o Todo-Poderoso, o invisível. Ele via o invisível, e pela fé no invisível Deus, ele venceu Faraó e todo aquele reino. Verso 28 fala que pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Vocês se lembram da história? Foi ordenado que passassem o sangue de um cordeiro nas portas, para que o anjo da morte passasse por cima, Páscoa, né? Passasse por cima dos lares que tinham sangue. E ele obedeceu à risca o que Deus mandou, pela fé. Acreditou no que Deus faria, acreditou que teria que colocar o sangue e que o sangue seria suficiente, e foi. Por causa da fé de Moisés, todos os primogênitos israelitas foram salvos. E depois nós sabemos que um sangue maior ainda foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar eternamente. Louvado seja o Senhor. Verso 29 diz que pela fé passaram o Mar Vermelho como em terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. O Mar Vermelho foi aberto pela fé. Quando o povo falou: o que a gente vai fazer? Moisés fez o quê? Foi buscar a Deus. E Deus falou: por que você está clamando a mim? Estende a vara. E ele teve fé suficiente para estender a vara. E um grande vento começou, não foi assim de uma hora para outra, um vento começou, a noite toda, o mar foi se abrindo, ele lá com a vara estendida, pela fé em obediência a Deus. No verso 30 ele fala que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, a fé de Josué, que obedeceu a Deus também à risca, e o muro de Jericó caiu. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Os irmãos lembram que ela era uma prostituta, uma meretriz, que era habitante de Jericó, mas ela acreditou no Deus de Israel e passou para o lado de Israel, protegeu os espiões israelitas, e com isso ela teve a salvação dela e da sua casa. Ela pôs lá um fio escarlata, um fio vermelho, que quando o exército de Israel chegou, viu aquele fio vermelho, não atacou aquela casa. Sabe o que lembra aquele fio vermelho?
O mesmo fio vermelho que transpassa desde o Éden até a Nova Jerusalém, o sangue de Jesus Cristo. Aquele cordão escarlate era o sinal de que aquela mulher cria em Jeová. E assim foi. Todos nós, irmãos, fomos salvos por esse sangue maravilhoso. No verso 32, graças a Deus, não existem poucos não. Ele diz assim: o que mais direi? Me faltaria o tempo. Quer dizer, eu também não tenho mais tempo, acabou o meu. Me faltaria o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas e tanta gente que tem na Bíblia, no Velho Testamento. Aqui ele só usou gente do Velho Testamento, tem gente do Novo Testamento, tem gente da história da igreja, tem gente até hoje. E temos nós, que vivemos pela fé, e que possamos ser conhecidos também, meus irmãos, pela grande fé que possuímos, que possamos ter uma fé forte, firme, grande no Deus que nós servimos, porque Ele é todo poderoso, Ele recompensa aqueles que o buscam, Ele não abandona os seus. Em meio às provas, às dificuldades, às calamidades, às tribulações, que nós possamos entender: Deus não nos abandona. Deus sabe o que estamos passando, Deus escolheu as provações. Eu mostrei para vocês aqui dificuldades enormes que servos de Deus passaram, muito maiores do que as nossas, e eles não desistiram, porque eles confiavam em Deus. Como diz o hino 160, né? Sua fé Jesus contemplará. Que o Senhor possa ver em você fé. Que Ele possa se maravilhar como Ele se maravilhou com aquele centurião de Cafarnaum, por causa da sua grande fé. Que você tenha uma fé como aquela mulher Ciro-fenícia, que Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Que nós possamos realmente ter uma grande fé, porque nós temos um grande Deus. E é uma grande contradição termos uma pequena fé num Deus tão grande. Um Deus tão grande merece uma fé gigantesca. Que nós continuemos a confiar em Deus, irmãos, aconteça o que acontecer. Se você examinar a Bíblia, você vai ver que teve vários momentos na história da Bíblia que parecia que tudo tinha acabado. E as pessoas que viveram aquelas épocas entraram em crises tremendas, como, por exemplo, o cativeiro babilônico. Quando Judá foi levado para o cativeiro, todos pensaram que tinha acabado. Mas o Senhor trouxe eles de volta. Quando Neemias chegou e viu a destruição da cidade de Jerusalém, chorou. Mas ele acreditou que Deus iria reconstruir e reconstruiu. Então, irmão, que a gente sempre confie em Deus e acredite que Deus sempre faz o certo. Ele nunca falha. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Tudo que Ele prometeu se cumprirá. Por que nós sabemos que Jesus voltará? Porque Deus não pode mentir. Porque Cristo declarou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Senhor, muito obrigado pelo Senhor ser um Deus tão digno de confiança, um Deus tão fiel e verdadeiro e poderoso. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude, que como os teus servos também oraram uma vez, acrescenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, em Ti, nós te pedimos. Seja conosco, fortaleça o nosso coração, que nós possamos estar sempre meditando na Tua palavra, meditando nos Teus feitos, nas Tuas grandes maravilhas. E assim, Senhor, Tu possas glorificar o Teu nome através de nós. Senhor, eu te peço, ó Deus, também pela viagem do nosso irmão Gerardo e da irmã Andréia,
que vão voltar ao Nordeste, vão passar ali aproximadamente um mês. O Senhor seja com a viagem dele hoje, seja com a estadia deles e seja com o retorno deles. Que eles sejam protegidos pelo Senhor e possam continuar firmes na tua presença e voltar, Senhor, ao nosso convívio, assim que o Senhor permitir e desejar. Obrigado pela vida deles, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um de nós. Leva-nos, Senhor, tranquilamente para os nossos lares e que à noite possamos estar aqui novamente, crendo sempre no Senhor. Em nome de Jesus, amém.